A paz, gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa matéria oração. E hoje nós vamos iniciar falando sobre a oração em outras línguas. Talvez seja um assunto não muito claro para muitos de vocês, ou talvez você já tenha clareza sobre esse assunto. E vamos aqui agora mergulhar nesse tipo de oração. Eu tenho certeza que vai ser totalmente esclarecedor para a sua vida. Vamos lá? Olha só, o que é a oração em outras línguas, tá? Oração em línguas é uma das orações mais completas que podemos fazer, tá? Pois as línguas são um dom sobrenatural de Deus que nos capacita a orar, né? Nos capacita a orar por coisas que nem sequer nós conhecemos, tá? Vamos já trazer um texto base aqui para a gente poder compreender. Olha só o que diz 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 ao 12. Diz assim, ó. Mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito Santo que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Deus inspirou o apóstolo Paulo para escrever um capítulo inteiro sobre as línguas. Isso está em Coríntios, 1 Coríntios 14. Tá? O que nos dá, queridos, uma ideia da relevância, da importância de o falar em línguas, a oração em línguas na Bíblia, ok? Então, algumas particularidades sobre a oração em línguas, ou em outras línguas, como você já deve ter ouvido falar, é que é um dom dado por Deus, é uma dádiva de Deus para as nossas vidas. E nós vamos aprender aqui muitas coisas boas, tá? Muitas coisas boas. Então, iniciamos aqui falando que é uma forma de nos comunicarmos com Deus em palavras que nós não conhecemos, tá? E o que isso produz? Vamos aqui para a gente aprender mais um pouco. Então, algumas particularidades sobre as línguas. Uma delas que as línguas são evidências do batismo no Espírito Santo. Não vou dizer que talvez seja a única evidência, ou uma das principais evidências do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas, tá? Isso realmente faz parte desse processo de revestimento de poder, ok? Não é tudo, mas faz parte, tá bom? Lembrando, o mais importante no revestimento de poder, do batismo no Espírito Santo, não são apenas as línguas, e sim a manifestação do poder de Deus quando o crente recebe o batismo com o Espírito Santo, ok? As línguas são um dom vocal dado por Deus, tá? Algo que sai da nossa boca, é uma proclamação. Olha só o que disse Atos, capítulo 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, tá? Detalhe importante. As línguas são um sinal do batismo e do revestimento do batismo no Espírito Santo, que é o revestimento de poder, tá? O falar em línguas deve ser cultivado e praticado. Aqui eu quero quebrar aqui um paradigma de muitas pessoas, dizem assim, eu só falo em línguas quando eu sinto no meu coração, quando tenho vontade. Na verdade, a palavra de Deus nos instrui, tá? Nos instrui a que nós devemos praticar isso constantemente. Embora a gente sinta ou não sinta o falar em línguas, deve ser praticado, tá? Tem pessoas que têm ou romantizam demais o falar em línguas no sentido de que só fala em língua se ela sentir o poder de Deus, se ela sentir um arrepio, é como se isso fosse uma inspiração para falar em línguas. De uma certa forma, nesse momento é muito bom a prática do falar em línguas, quando nós sentimos o poder de Deus, mas eu não preciso esperar sentir o poder de Deus ou ver o derramado do Espírito Santo para eu falar em línguas. Tem que ser praticado constantemente, tá? É uma prática particular de comunhão
do crente com Deus. Olha só o que diz 1 Coríntios 14, 13 e 14. Diz, pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar, porque se eu orar em outra língua, meu espírito ora de fato. Olha só, meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Ou seja, deve ser praticado. Isso também é uma prática, né? Uma prática de comunhão entre eu e Deus, minha e Deus, sua e Deus. Falar em línguas já nos faz andar, né, em comunhão, tá bom? Então, ali, essa oração entre o homem e Deus, essa é uma oração entre o homem e Deus, perdão, e não é de Deus para com o homem, tá? Nem do homem para com o homem. O falar em línguas na vida de oração particular é um meio de edificação espiritual. Então entenda isso. Se você está falando em línguas, você está orando, você está edificando espiritualmente. A mente fica infrutífera. Eu não estou entendendo o que eu estou falando, mas eu estou crendo que eu estou falando com Deus e que a minha vida espiritual, o meu espírito está sendo fortalecido. Tá? Lembre-se que o nosso espírito se alimenta de Deus, se alimenta da palavra do Senhor. Ok? A igreja, ou em um grupo de crentes, nós devemos praticar o falar em línguas. Aqui, queridos, está falando sobre o falar em línguas de uma igreja. Tá? Muitas pessoas se questionam isso. Ah, não pode falar línguas no culto, não pode falar em línguas estranhas no culto. Vamos lá. A palavra de Deus está falando sobre a interpretação, sobre a ordem no culto de quem deseja interpretar. Não é que a pessoa não pode falar em línguas no culto, tá? Mas se eu sei, Marcelo, que eu estou numa congregação, estou no culto, e eu sinto de falar, no meu espírito está sendo impulsionado de falar em outras línguas, se eu tenho a interpretação, geralmente acontece muito isso. O ministro está ali falando em línguas e ele está também interpretando o que ele está falando. Aí sim, é louvável. O que às vezes o ministro fala quando ele está ali e ele sente vontade de falar em línguas, mas ele sabe que não é para a igreja. Ele pode afastar o microfone e falar em línguas para ter uma edificação pessoal naquele momento. Ou falar em línguas naquele momento para ter uma revelação pessoal daquilo que Deus está querendo ministrar ao povo. Então, se está vindo falar em línguas, se o ministro está falando em línguas, e alguém deseja interpretar, aí sim, tem que ser fazer com decência e ordem. Ou se alguém deseja falar em línguas para a congregação e deseja fazer isso, se faz com decência e ordem, com tranquilidade, com organização. É isso que a Bíblia está falando. Não está falando de uma proibição de falar em línguas no culto. Tá? Está falando de fazer isso com ordem. Para quê? Se porventura, como disse aqui o texto, se porventura houver alguém no culto, né, que não entende os mistérios de Deus, ele não vai entender realmente o que está acontecendo ali. E a mensagem do Evangelho, talvez, nessa vida, não vai surgir tanto efeito. Ok? Então, muito cuidado com as interpretações. Tá? Olha só o que diz 1 Coríntios 14, 27 a 28. No caso de falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou 3, ou quando muito 3, né? Mais que 2, quando muito 3. Isto sucessivamente, e haja um intérprete, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Lembra que nós falamos, caso a pessoa queira falar e dar uma mensagem para a igreja, para a congregação, se ela não souber interpretar, ela chama um intérprete, né? E aí o intérprete ela vai falar em línguas e o intérprete vai trazer a tradução, digamos assim, para a congregação, ok? Muito bem. Então, falar em outras línguas aos homens é algo da parte de Deus. É o próprio Deus se conectando, falando com a congregação, falando com o homem. Tá? Então, há uma diferença no propósito e no uso simples do falar em línguas, nas devoções privadas de um crente e na ministração em línguas de um culto público. Então, vamos lá. Você está num culto, né? Pode ser que você nem seja o pregador, mas você está ali querendo entregar algo para a igreja. Ali é uma edificação, a palavra de Deus passando por você para os homens. Agora,
falando de devocional, de uma prática devocional, ali eu me comunicando com Deus. Eu lançando algo para Ele em outras línguas e estou edificando o meu espírito, tá? São duas coisas diferentes. A essência das línguas é a mesma, tá? Tanto quando alguém vai falar e interpretar, falar em línguas. E se a pessoa interpreta ou vem outro interpretar, a fonte de ambos, tanto daquele que está no íntimo, se aperfeiçoando, se edificando, a fonte é o Espírito Santo. É o mesmo Espírito, tá? Das línguas. Estamos entendidos até aí? Vamos avançando. Então, outra particularidade do falar em línguas, e nem sempre oramos quando falamos em línguas. Deixa eu ler algo aqui para vocês. As línguas manifestam-se em outros sentidos, e não apenas na oração. A diversidade de línguas, por exemplo, é o meio pelo qual o Espírito pode falar, por intermédio do crente, em uma língua conhecida para alguém ouvinte. Então, vamos lá. Aqui onde está, queridos, a importância de entender o falar em línguas no culto. Certo? Então, pode acontecer em algum momento que o ministro seja inspirado a falar em línguas. Ele está no lugar e ele seja inspirado. Eu não posso colocar Deus dentro de uma caixinha. Ok? Então, o que nós estamos falando aqui é que, em algum momento, eu posso falar uma língua na congregação, me sentir inspirado de fazer isso, e pode ser que essa língua seja um idioma de algum lugar da terra, um dialeto, não sei, e alguém que está ali presente vai ouvir, vai entender. Eu que estou falando, não estou entendendo, mas a pessoa que está lá ouvindo, ela está entendendo tudo. Então, não feche Deus, não coloque Deus numa caixinha. É por isso que é importante que o ministro, quem está pregando, quem está sendo usado por Deus, tenha essa sensibilidade. Se ele entende que o falar em línguas é para edificar alguém naquele lugar, ele vai ter que obedecer a Deus. Tá? Então, é muito cuidado nesse entendimento de uma proibição de falar em línguas no culto. Você pode estar extinguindo o Espírito Santo, pode estar apagando o Espírito Santo. Tá? Perdão, extinguindo não, constristando o Espírito Santo de Deus. Ok? Então isso pode acontecer. Tá? Então eu conheço, já ouvi casos, né? Pessoas me compartilharam esses casos de que eles estavam no culto, em adoração, né? Não estavam no altar nesse momento, mas ela estava de um lado, né? E ela começou a falar em línguas, começou a falar bem alto, bem alto, bem alto. E tinha uma pessoa de uma outra nação naquela congregação, só que ninguém sabia. A pessoa começou a falar em línguas e falou bastante tempo, e a pessoa foi tocada. Por quê? Porque ela entendeu tudo que está sendo na boca dela. Ok? Então, existem as manifestações que nós temos estudado aqui na escola, as manifestações do Espírito, e a gente precisa tomar esse cuidado, tá? De não colocar Deus numa caixinha, de não pode, isso, aquilo, outro, com decência e ordem, mas que o fluir venha, que Deus use, que o Espírito Santo use os seus filhos da forma que Ele quer. Muita atenção nisso, tá? Então, nem sempre estamos orando. Nesse caso que eu falei aqui, pode ser que nós estejamos pregando, anunciando uma mensagem no momento do falar em línguas. Ok? Tudo bem até aí? Então, oração em línguas, queridos, quando nós oramos a Deus em mistérios, tá? E em um outro idioma que talvez não é conhecido por nós. 1 Coríntios 14, 2 diz: pois quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então, isso já há milhares de testemunhos em relação a esse tipo de episódios, tá? De pessoas falando em outras línguas, às vezes já tendo uma roda de oração, tendo alguma pessoa estrangeira e entendeu tudo o que estava sendo falado. Ok? São os mistérios de Deus. Vamos lá, então. Deus traçou o meio pelo qual nós podemos falar com Ele de forma sobrenatural. Tá? Ao falarmos com Deus em línguas, podemos falar com Deus segredos divinos. É impressionante tudo que a gente vive no reino de Deus, na palavra de Deus, na presença de Deus. Você precisa entender que tudo é sobrenatural. Tudo de Deus é sobrenatural. Tá? Tudo que vem de Deus é sobrenatural. Tudo que vem dele é sobrenatural.
Então eu preciso colocar sempre isso na minha cabeça. Que o que vem de Deus é sobrenatural. Tá? Vamos avançando. A importância das línguas. Línguas operam para edificação pessoal. Lembra que nós falamos? 1 Coríntios 14:4. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica. O que profetiza, que o dom vocal, lembra? O que profetiza em línguas está edificando a igreja. Tá? E Deus aos homens. Quando eu falo em línguas, né, de forma pessoal, de edificação pessoal, é eu para Deus. Estamos claros até aí. Ok? Há línguas que nos fazem lembrar da presença, né, real do Espírito Santo habitando em nós. João 14, 16, 17 diz isso. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vem, nem o conhece, nem o vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Tá? O falar em línguas nos faz lembrar que dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus. Orar em outras línguas, queridos, também nos faz orar de acordo com a perfeita vontade de Deus. Romanos 8, 26 diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, tá? Orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Uma oração que surge, queridos, na nossa própria mente, pensamento, tem a possibilidade de não estar de acordo com a vontade de Deus. Porque às vezes, na nossa emoção, na nossa ansiedade, podemos estar desejando coisas que não estão alinhadas com a vontade de Deus. Então, o que a gente aconselha, né? Que nesses momentos você ore a Deus em espírito. Quando a Bíblia fala de orar em espírito, não é orar com a mente. Você pode orar em espírito, você ora no espírito, no seu espírito. É o espírito humano. Isso é orar em espírito. E é claro que você pode trazer essa oração em espírito e como se fosse um alto-falante. A sua mente vai entender como se estivesse ouvindo o seu espírito falar. Ok? Muitas pessoas falam, estava orando em espírito. A minha mente, orar em espírito é aquilo que nasce do teu, eu sou Marcelo, do meu Marcelo espiritual. Nós somos seres triunos, tá? Espírito, alma e corpo, ok? Na alma estão as emoções e as vontades que estão linkadas à carne, tá certo? Mas a alma também se submete ao governo espiritual, porque o nosso espírito é aquela conexão com Deus, aquela conexão espiritual. Então, quando o espírito está cheio, a alma se submete ao espírito, nosso espírito, né, que está sendo governado pelo Espírito Santo, e automaticamente a carne vai se submeter a quem dos dois estiver mais forte. Então, se a alma estiver mais forte, se estiver num estado emocional, descuidando da minha vida espiritual, a carne vai se sujeitar aos pensamentos maldosos da minha mente e às vontades pecaminosas. Tá? Então, precisa ter muita atenção a isso. Fortaleça todos os dias o seu ser espiritual. Ok? Outra coisa, orar em línguas estimula a nossa fé. Judas 1,20 disse: vós, porém, amados, edificando-vos na nossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Ok? Edifica e estimula a nossa fé. Assim nós passamos a confiar cada vez mais, fortalece a nossa fé, confiamos mais em Deus. Falar em línguas é o meio de conversar livres, né? De conversar não, queridos, de nos conservar livres da corrupção e a contaminação desse mundo. Olha o que diz 1 Coríntios 14, 28. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus, tá? Então você está, digamos que numa cápsula, você está falando quando você está livre, protegido. O falar em línguas te mantém focado, conectado totalmente com o Senhor, tá? Não é que a carne não vai gritar, mas ela vai se submeter à vontade do Espírito na sua vida, ok? Orar em línguas nos permite orar pelo
pelo desconhecido. Romanos 8:26 diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Orar em línguas fornece o meio de orar por coisas pelas quais ninguém pensa ou que ninguém está consciente disso. Então, resumo, queridos, oração em línguas é uma conexão sobrenatural com Deus, onde nós vamos descobrir tesouros, segredos do reino que estão ali reservados para quem acessa esses lugares. E o falar em línguas é uma dessas formas de acessar esses lugares, né, que Deus tem reservado para nós. Ok? Quando nós falamos em línguas também, nós estamos agradecendo a Deus. Você pode dar graças a Deus. Falar em línguas também, coloca a língua debaixo de sujeição. Olha só o que disse Tiago 3,8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de tomar. É mal incontido, né? É o mal incontido, carregado de veneno mortífero. Então, quando você submete a oração em línguas, vai conseguir governar a sua própria língua, porque vai fortalecer teu espírito. Pode também fortalecer controlar todo o seu corpo. Você consegue entender como é importante a oração em línguas? E que não precisa ter apenas um estímulo, né, do ambiente ao qual você está congregando, da igreja, ou um toque do poder de Deus. Você pode, isso é muito bom, mas você pode também, você produzir seu ambiente, gerar seu ambiente, falar em outras línguas, né, liberar essas línguas que estão a edificar a sua vida pessoal. Tá? Isso deve ser praticado constantemente, não é pecado. Tá? Tire esse jugo do seu coração de que você tem que sentir alguma coisa para começar a falar em línguas. Talvez você vai começar a sentir depois que você começar a falar. Amém? Uma experiência pessoal, eu me lembro uma vez, é um tema muito amplo, tá? Eu estou trazendo aqui alguns ensinamentos, mas é muito amplo. Eu me lembro, num momento determinado, foi até na partida, no falecimento da minha mãe, eu estava recém-chegado aqui ao Brasil, e eu fui orar, estava angustiado, estava triste, né? Mas eu não estava conseguindo chorar, estava querendo colocar para fora. E nunca tinha acontecido isso comigo. E quando eu sentei, comecei a orar, me veio uma lembrança de começar a orar em línguas. Eu comecei a orar em línguas. Quando eu comecei a orar em línguas, eu comecei a sentir a minha dor. Não sei se você está conseguindo me entender. Mas veio um quebrantamento tão grande. É como se eu estivesse falando em línguas, o meu espírito estivesse falando em línguas e ao mesmo tempo eu estava sentindo, né, a dor da minha alma. E foi um momento muito precioso, muito lindo, que eu atesouro como uma experiência preciosa que eu tive. E eu chorei, fui quebrantado naquele momento. Uma experiência para compartilhar aqui com vocês. Vamos já avançando, né, caminhando já um pouquinho para o final, né, da nossa aula de hoje, que por sinal está muito boa. Oração de intercessão, mais um tipo aqui de oração, tá? Falamos das línguas agora, vamos falar sobre intercessão. Então a palavra intercessão ou interceder significa se colocar no lugar de outra pessoa, se interpor entre duas partes, né, com a ideia de reconciliar. Aliás, se interpor em duas partes, ou seja, tem uma parte aqui, outra aqui e você está aqui na brecha. Você está interpondo entre duas partes, com a ideia de reconciliar uma a outra. Ou seja, a intercessão, a oração de intercessão, que é diferente, falamos das línguas, que é edificação pessoal, e como dom também para edificar o corpo de Cristo. Agora eu oro intercedendo. Num caso, se refere a orar por uma outra pessoa. Então é da vontade de Deus que nos oremos pelos outros também. Intercedamos por eles. Olha só o que diz Hebreus. Jesus como nosso intercessor. Tá? Hebreus 7:25 diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Tá? Olha só o que disse Romanos também, 8:34. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu ou antes ressuscitou, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus intercede por nós.
pelas pessoas, e é da vontade dele que eu e você também possamos interceder pelas pessoas, tá? Tá Deus aqui, de repente o inimigo está aqui, ou a outra pessoa está aqui, e nós vamos nos colocar aqui na brecha, para interceder, para orar por essa pessoa. E Cristo Jesus também intercede por nós, diante do Pai Todo-Poderoso. Amém? O Espírito Santo também. Detalhe, tá? Detalhe aqui, da intercessão de Jesus, ela é no céu, à destra do Pai, ok? O Espírito Santo de Deus intercede, tá? É o nosso intercessor aqui na terra, Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém. Tá? Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Tá? Ele intercede na terra dentro de nós, rogando ao Pai em nosso favor, ajudando-nos também a orar. Olha só que tremendo, que Deus maravilhoso é esse. Ele intercede por nós diante do Pai e nos ajuda. Às vezes a gente está perdido, às vezes nós não sabemos como orar, como interceder. E Ele vem e nos ajuda nas nossas intercessões, nas nossas orações, a orar na direção correta. Glória a Deus por isso. Nosso dever também, intercedemos uns pelos outros. Tá? É um dever de todo cristão. Olha só o que diz Isaías 64, 7. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque esconde de nós o teu rosto e nos consome por causa das nossas iniquidades. Ezequiel 22, 30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. É da vontade de Deus, tá? É da vontade de Deus. Olha só o que disse 1 Timóteo 21, 2, 1 e 2. Antes de tudo, vos exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Olha só, é necessário. Ele nos pede que nos oremos pelas autoridades, os que estão investidos de poder, independente de diferença política ou não, nos pede a oração, ok? A intercessão. Algumas intercessões notáveis na Bíblia, tá? Vou fazer aqui um resumo, que se fôssemos falar aqui em detalhes, a aula vai para 2, 3 horas. Mas algumas intercessões notáveis na palavra. Olha só, a intercessão de Abraão em favor de Sodoma e Gomorra. Tá? Está em Gênesis 18, 23, 25. Senhor, destruirás o justo com o ímpio. Aqui é uma intercessão. Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda. Assim não pouparás o lugar do amor por 50 justos. Abraão estava ali intercedendo. Uma intercessão por uma cidade, por pessoas ali. Uma intercessão notável. Abraão é um exemplo de intercessor, tá? Diante dos pecadores. Os pecadores aqui, Abraão se coloca na brecha, intercedendo diante de Deus por essas pessoas. Vamos lá. Outra intercessão notável, obviamente, a mais notável, é Jesus, o nosso Senhor, em nosso favor. João 17. Eu quero ler aqui para você. Vou ler alguns versículos aqui. João 17, vou ler o versículo 9, o 11, o 15 e o 17. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus se colocou na brecha em favor dos filhos diante do Pai. Apóstolo Paulo, outra intercessão notável, em favor dos Gálatas. Gálatas 4, 19 a 21 diz: meus filhos, por quem de novo sofra as dores de parto,
até ser Cristo formado em vós. Dizei-me, vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? As dores de parto de Paulo são uma figura usada para mostrar que ele orava e que ele se envolvia. Ele estava envolvendo com profundo zelo, né, os seus sentimentos pelos Gálatas que estavam sendo enganados e persuadidos a cumprir a lei, né, deixando de lado a graça, né, a graça. Então, Paulo estava inteiramente interessado na intercessão e no bem-estar, né, do povo, tá? Dores de parto, queridos, na intercessão, o que isso pode acontecer? Será que eu posso sentir essas dores de parto? Não é que você vai sentir a dor de parto literal, mas talvez você sinta a intercessão. Quando você intercede por alguém, você passa a sentir as dores da pessoa, né? Então você não vai planejar o dia e a hora. O parto também pode até ter uma noção, né? Mas o dia e a hora de você sentir essa vontade, ou uma carga, você às vezes lembra de alguém. Pai, estou lembrando de fulano. Quantas vezes aconteceu comigo? Eu lembrava de fulano. Às vezes eu entendia, né? Às vezes não entendia aquele Espírito Santo me chamando para orar e interceder por essa pessoa. E acontecia que uma pessoa que não via há muito tempo, e de repente, nesses dias que eu lembrava dela, a pessoa aparecia. Enfim, então pode acontecer em qualquer momento. Pode ser que você interceda por alguém, você chore, você derrame lágrimas, sinta dor. Muitas pessoas já sentiram até mal-estar ao orar por uma outra pessoa, né? Enfim, a luta, queridos, contra Satanás e seus anjos. Efésios 6, tá? 12. Então também intercedemos diante, né, dos demônios, dos espíritos malignos. Olha só o que diz Efésios 6, 12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então existe também uma intercessão nossa contra os demônios, tá? Nesse mundo invisível. Nesse mundo invisível, Satanás também tem autoridade. Nunca subestime o poder do inferno, tá? Se Deus tem que nos revestir para enfrentar o inferno, é porque o inferno tem poder, porque o inferno tem também as suas estratégias. Então nunca subestime. Nunca coloque por cima, mas nunca subestime. Nós estamos acima de tudo, mas não subestime, não se rebaixe ao lugar dos demônios e do inferno. Gente, algumas causas de intercessão para a gente finalizar. Algumas causas de intercessão. Você pode interceder para que a igreja de Cristo se firme. A igreja local, seus irmãos, sua família. Gálatas 4,19, meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, como Paulo estava orando. Essa pode ser uma causa. Talvez você tenha outra causa de intercessão. Pode interceder pelos homens, pelas autoridades, como nos lemos os textos aqui, para que, orando e intercedendo por eles sendo alcançados pelas nossas orações, os líderes, os governantes, Timóteo fala para que nós tenhamos vida tranquila, tá? E que eles também sejam salvos e conheçam a verdade plenamente. Ok? Interceder por uma igreja forte, como fala Colossenses 1, de 9 a 12. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis em pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viveres de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança, longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos da luz. E eu vou encerrar, gente. Vou encerrar falando sobre algumas características de um intercessor, ok? Primeiro, o intercessor precisa ter amor. Precisa amar. Marcelo, mas eu não consigo amar todo mundo. A Bíblia diz que o amor de Deus se derramou dos nossos corações. A gente aprende a amar as pessoas. Uma vez um querido pastor chamado Abe Uber falou e tinha esse conflito no coração dele, disse assim, Deus, como que eu posso amar as pessoas?
Que ele sentia que às vezes não amava tanto assim como Deus pedia, que outras pessoas simplesmente não tinham esse amor. E o Espírito Santo falou para ele assim: quanto mais você orar por alguém, mais você vai amar essa vida. Então a oração, a intercessão, também pode fazer com que nós amemos mais as pessoas. Então a intercessão precisa amar as pessoas, tá? A verdadeira motivação de toda e qualquer atitude cristã é o amor. Ok? 1 de João 4, 7 a 8. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Tá? Segunda característica de um intercessor: identificação. Ok? Deus capacita o intercessor e ele vai estar capacitado na oração. E se ele sente a mesma coisa, o Espírito Santo vai fazer com que ele sinta, tá? Se identifique com aquela causa. Tá bom? É importante que ele tenha essa identificação, ele entenda o que está acontecendo ali. Compaixão, a terceira coisa. Compaixão é um gatilho para a intercessão, tá? Condoece pela situação, se colocar no lugar da pessoa, né? Colocar na situação alheia, digamos assim. Jesus se compadeceu, Jesus sentiu a dor das pessoas, Jesus chegou a tal ponto de intercessão que ele chorava pelas pessoas. Tá? Então a compaixão faz parte. Eu entender, eu preciso me colocar no lugar da outra pessoa para eu ter noção do que ela está passando, do que ela está sentindo, do que ela está vivendo, do que ela está necessitando. Mas uma característica é o discernimento. E esse aqui é um dom que Deus nos dá. Discernimento. O intercessor precisa discernir. Tá? Precisa discernir se a situação da pessoa é espiritual, é emocional. Deus vai dar um direcionamento, tá? Em relação a isso. Ok? Então, nisso, no discernimento, o Espírito Santo é fundamental na vida do intercessor. Então ele vai nos ajudar, como nós já falamos aqui em João 14, ele intercede quando nós não sabemos como orar. Nós falamos isso em Romanos 8, 26. Então nós falamos que podemos interceder com o nosso entendimento, como fez o Abraão, ou com o nosso espírito, orando em línguas também, podemos interceder sobre as outras pessoas. Amém? Queridos, espero que essa aula tenha sido de muita edificação para você. Eu estou feliz demais em que você esteja estudando aqui com a gente. Estamos aqui nos esforçando cada vez mais para poder edificar a tua fé, fortalecer a tua fé. Oro para que Deus te faça conhecer coisas gloriosas, preciosas na sua presença. É uma honra para mim poder estar aqui, me preparar. E olha só, nesse momento, exato momento, são 2 da madrugada e 13 minutos do dia 23 de fevereiro. Eu estou aqui gravando essa aula com muito amor, com muito carinho, para dizer para você que quando você tem um encargo, você deve dar sempre o seu melhor, sempre até o final. Então, que esse exemplo que eu estou te dando, que esse esforço, pequeno esforço, eu tenho certeza que vai valer a pena, porque o que você aprender aqui e colocar em prática vai te ajudar nos próximos dias na tua fé. E o que você recebeu, compartilhe com outras pessoas. Te espero na próxima aula. Um abraço. Fique com Deus.